Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. Então se você está chegando por aqui agora, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Anne Maguire nasceu no dia 5 de abril de 1953 em Lancashire, no Reino Unido. Ela teve uma infância bem feliz, seus pais criaram a Anne com muito amor e sempre estimularam a jovem a acreditar e correr atrás dos seus sonhos. Desde criança, a pequena Anne já sabia que queria ser professora. Na escola, ela sempre se destacava, e como tinha muita facilidade em absorver diversos conteúdos de várias matérias, ela acabava ajudando todos os seus coleguinhas que tinham dificuldades. Essa, inclusive, era uma atividade muito gratificante para a garota. Ela sentia muita satisfação em ajudar seus coleguinhas. Inclusive, pessoal, as professoras da Anne chegaram a relatar que ela tinha o dom de ensinar, e muitas vezes conseguia fazer com que seus coleguinhas aprendessem determinadas coisas de forma mais fácil que os próprios professores. A garota tinha um talento pedagógico único e muito eficiente, digamos assim. Em 1972, quando estava com 19 anos de idade, ela conheceu um rapaz chamado Don Maguire. Nessa altura, ambos estavam fazendo faculdade na mesma instituição e partilhavam do mesmo sonho, o sonho de lecionar. Enquanto a Anne estudava para se tornar uma professora de espanhol, o Dom estudava para ministrar aulas de matemática. Os dois se apaixonaram quase que imediatamente, e a partir deste ponto, eles passavam todo o tempo livre que tinham conversando e planejando o futuro. Como você já deve imaginar, não demorou muito para eles entrarem em um relacionamento sério e logo que terminaram a faculdade, os dois pombinhos se casaram e formalizaram o que sentiam um pelo outro. Bom, pessoal, a Anne seguiu firme com seu sonho e acabou se tornando professora. Mas o Dom, por outro lado, acabou abrindo seu próprio negócio no ramo de jardinagem. Aliás, por conta disso, eles acabaram se mudando para Leeds, que é uma cidade que fica a cerca de 1 hora e 20 minutos de Lancashire, a cidade natal do casal. E aqui eu faço uma pergunta para vocês. Quando a gente é pequeno, nossos pais e familiares sempre perguntam o que a gente quer ser quando crescer. Eu, quando era pequeno, disse que queria ser cabeleireiro. E quando cresci, eu acabei me tornando cabeleireiro. Isso aconteceu com você também? A profissão que você escolheu na infância é a que você exerce hoje? Deixa aqui pra mim nos comentários. Voltando pra Anne e pro Dom, juntos eles tiveram 2 filhas, chamadas Amy e Carrie. Pouco tempo depois da filha mais nova do casal, a Carrie, nascer, a irmã da Anne acabou falecendo, deixando 2 filhas que acabaram sendo adotadas pelos tios Dom e Anne. Ou seja, agora eles tinham um total de 4 filhas. Então podemos dizer que eles tinham uma grande família. E essa era uma família muito amorosa, viu? Porque eles eram muito unidos e uns cuidavam dos outros naquela casa. Aquele lar era por harmonia. Agora que nós já entendemos um pouco sobre o contexto da vida da Anne e o quanto ela era uma pessoa amorosa com a sua família, eu preciso introduzir uma outra pessoa nessa história para vocês entenderem esse caso. William Cornick nasceu no dia 26 de junho de 1998 na cidade de Leeds, no Reino Unido. A família do William era de classe média alta e fazia de tudo para mimar o seu filho com as coisas que ele queria. Ele era um menino de ouro e todas as suas necessidades precisavam ser atendidas rapidamente. Seu pai era um homem chamado Ian Cornick, que trabalhava como executivo do conselho de uma grande empresa, e a sua mãe também tinha um cargo de prestígio. Ela se chamava Michelle e era diretora de recursos humanos de uma grande companhia. Apesar do sucesso na carreira, não foi bem assim que aconteceu na relação conjugal. O casal se divorciou quando William tinha apenas 6 anos de idade, mas é preciso esclarecer que aquela foi uma separação super amigável e sem traumas. Inclusive, ambos continuaram amigos e a Michelle teve um segundo filho depois da separação.
Com isso, o William teve um meio-irmão mais novo e eles se davam muito bem. O pai do William, pessoal, era um homem muito presente na vida do seu filho. E quando levava o seu garoto para sair, passear ou mesmo viajar, ele sempre incluía o seu meio-irmão nos passeios. Ele não fazia diferença entre os meninos e era muito carinhoso com o filho da Michelle. E esse é mais um ponto que demonstra o quão amigável era a relação entre a Michelle e o seu ex-marido Ian. Bom, o caminho do William se cruzou com o da Anne no ano de 2008, quando o jovem tinha 10 anos de idade e caiu na turma de espanhol da professora. Ela era uma profissional muito dedicada e nessa época já estava com 55 anos de idade. Ela dava aulas já fazia pouco mais de 34 anos e incrivelmente continuava fazendo seu trabalho com muito amor e comprometimento. Ela conheceu William e descobriu que o sonho do garoto era se alistar e servir ao exército britânico. É óbvio que a Anne sempre motivava o garoto, dizendo que ele devia sim correr atrás daquilo que ele desejava. E na verdade, pessoal, ela sempre influenciava todos os seus alunos a seguirem os seus sonhos, assim como ela havia feito. Todos os alunos de sua classe relataram que a Anne era a melhor professora que eles tinham. Ela era doce, sempre estava preocupada com cada um de seus alunos e eles tinham ela como uma amiga mesmo. Tanto é verdade que alguns alunos até desabafavam com a professora assuntos que não se sentiam seguros para contar nem para seus familiares. Mas voltando para o William, pouco tempo depois de começar a ter aulas com a Anne, ele descobriu que tinha diabetes tipo 1 e que por conta disso ele não poderia fazer parte do exército britânico. Como vocês devem imaginar, a Anne consolou o garoto quando soube da notícia e disse a ele que para Deus nada era impossível e que ele precisava ter fé, porque ela tinha certeza que seus sonhos ainda iriam se realizar. O problema, pessoal, é que esse diagnóstico médico e também a frustração de saber que não poderia fazer parte do exército britânico mudou algo dentro do William, e ele passou a descontar as suas frustrações tanto na Anne quanto em todos os outros professores. Seus pais passaram a ser chamados quase semanalmente na escola para resolver os diversos problemas que seu filho havia se metido, e até mesmo o seu meio-irmão ele passou a tratar de uma maneira fria e cruel. Parecia que a vontade de viver do William havia acabado, e agora a sua meta de vida era infernizar a vida de todos à sua volta. O comportamento do William se deteriorava diariamente e ele passou a comentar com seus colegas que sentia vontade de tirar a vida de alguém de uma forma bem brutal, para ver se aquela raiva que ele sentia ia embora de uma vez por todas. Ele falou várias vezes sobre isso com vários de seus colegas. Para alguns deles, o William chegou a relatar que a melhor pessoa para fazer isso seria a professora Anne, porque nas palavras dele, ela era velha e feia e não merecia mais viver. Os amigos do William não contaram a ninguém sobre isso, principalmente porque eles pensavam que era apenas uma piada ou que o William estava apenas colocando sua raiva para fora com palavras. Afinal de contas, a coisa mais normal do mundo é adolescentes que não gostam de um ou outro professor. Então eles achavam que era só uma forma de extravasar e que o William jamais faria mal à Sra. Maguire. Os pais do jovem, principalmente a sua mãe, Michelle, perceberam que havia algo de muito errado com seu filho, porque ele só ficava trancado no quarto e sua mãe percebeu que ele tinha alguns cortes em seu pulso, que sinalizavam que o jovem estava ferindo a si mesmo. Em janeiro de 2014, agora com 16 anos de idade, a relação entre o William e a professora Anne, que agora estava com 61 anos, ficava cada vez pior. Isso porque a professora Anne começou a repreender severamente o garoto, porque ele estava na sua pior fase e ela ainda tinha esperança de que ele voltasse a ser o garotinho doce que ela conheceu 6 anos atrás. Mas isso só fez com que o ódio que o William sentia pela Anne crescesse exponencialmente. E aquele, pessoal, era um ódio gratuito, porque era ele quem estava se comportando muito mal, né? Mas, enfim, no dia 24 de fevereiro de 2014, quando William propositalmente deixou de entregar o seu dever de casa, a professora Anne decidiu tirá-lo da lista de integrantes do passeio que a turma dela faria para um jogo de boliche. Isso deixou o jovem mais irritado ainda,
mas ele debochou da cara da professora e disse que não precisava do passeio idiota dela para ir no boliche, e fez questão de dizer que tinha dinheiro suficiente para ir por conta própria e que eles se encontrariam por lá. E o debochado do garoto foi mesmo, pessoal. Ele foi no boliche no dia do passeio e ainda comprou guloseimas para todos os seus amigos. E a professora, coitada, ficou meio que com cara de tacho. Afinal, o castigo dela acabou sendo totalmente impotente e sem efeito. Naquele mesmo dia, quando chegou em sua casa, o William mandou uma mensagem para um de seus amigos, dizendo que enquanto a professora Anne estivesse viva, ele seria profundamente depressivo. A mensagem terminava dizendo que ela merecia partir logo, porque já estava velha demais e era só um estorvo na vida de todas as outras pessoas. Esse colega que recebeu a mensagem acreditava que, mais uma vez, era apenas o ódio do William extravasando através de palavras e que logo iria passar, mas infelizmente ele estava errado. Então, no dia 28 de abril de 2014, antes de ir para a escola, o William foi até a cozinha de sua casa e pegou 2 facas, sendo que uma delas tinha cerca de 21 centímetros de comprimento, e ambas estavam bem afiadas. Ele as colocou na mochila e, antes de sair de casa, também pegou uma garrafa de Jack Daniels que estava no armário e enfiou na mochila. Pouco antes da aula começar, ele mostrou as facas e o uísque para alguns colegas e disse que pretendia tirar a vida da professora Anne naquele dia. Ele afirmou que também queria acabar com a vida de uma outra professora chamada Lizzie, que estava grávida naquela época, e ele revelou que seu plano era acertá-la na barriga. Além de tudo isso, o jovem revelou que havia outra pessoa que precisava partir naquele dia. O outro alvo do William era o diretor da escola. Ele estava determinado a acabar com todo mundo que havia feito ele sofrer de alguma forma. Ele completou dizendo que o uísque era para comemorar o sucesso de sua operação. Ele dizia que tinha certeza que depois de tudo isso, os militares iriam aceitar a sua inscrição. Esse triplo ataque demonstraria todas as suas habilidades ali naquela escola, e ele seria rapidamente requisitado para o alto escalão das Forças Armadas Britânicas. Os seus colegas acharam que era uma piada de mau gosto e que ele estava só querendo se mostrar e chamar a atenção. Mas dentre os incrédulos teve uma menina chamada Arya, que disse para ele se acalmar e não fazer nenhuma besteira. O William rapidamente respondeu, dizendo que era para ela não fazer nenhuma besteira e nem cogitar contar nada a ninguém, porque senão ela teria o mesmo fim que a professora Anne. Por volta das 11h30 da manhã, o William estava em uma aula de informática e percebeu que na sala ao lado estava acontecendo a aula de espanhol da professora Anne. Da cadeira de onde ele estava sentado, ele podia ver claramente pela porta a aula da professora Anne acontecendo, e ele só pensava que a hora estava chegando. William tirou a faca de sua mochila e mostrou para outro colega da aula de informática, e pediu para ele tocar para ver se estava afiada o suficiente. O menino apenas falou: "Cara, para com isso, já tá ficando chata essa historinha de matar a professora." Antes mesmo que ele pudesse terminar a frase, William se levantou e foi em direção à sala da professora Anne. Nesse momento, ela estava tirando a dúvida de uma aluna, então ela estava de costa para a porta, dando total atenção para a aluna em questão. Ela nem pôde ver o momento quando William chegou por trás dela e desferiu um golpe em sua nuca. Ela até tentou escapar do ataque, mas William tinha 1,80 m de altura e a professora Anne apenas 1,62 m, então foi fácil para ele dominá-la. A Anne ainda conseguiu sair das garras do William e correu para o corredor segurando firme o seu pescoço, tentando estancar o sangramento. Uma outra professora chamada Susan escutou todo o desespero e gritaria dos jovens e foi até o corredor ver o que estava acontecendo. Ela deu de cara com a Anne e logo atrás dela estava o William, então ela puxou a Anne para dentro da sua sala e trancou a porta. Elas puderam ver através do vidro que tinha na porta quando William se aproximou e ficou olhando fixamente para as duas. Ele permaneceu ali por alguns minutos e depois voltou para a sala de informática. Se sentou, tomou o seu uísque e disse:
não tenho o que comemorar, ela ainda está viva. Enquanto isso, a Susan estava tentando estancar o sangramento da Anne, mas ambas sabiam que ela não iria sobreviver porque estava jorrando muito sangue e ao todo a Anne havia sido atingida por 7 vezes. A Anne, pessoal, era uma professora muito querida, uma pessoa muito doce, então a Susan ficou o tempo todo ao lado dela, confortando a colega de trabalho e dizendo que tudo ia ficar bem. Os paramédicos chegaram rapidamente na escola e o marido da Anne também foi notificado do incidente. Dentro da ambulância, ele segurou a mão de sua esposa por todo o caminho. A Anne disse ao seu marido que amava muito ele e suas filhas, e em seguida perdeu a consciência. No hospital, tentaram reanimá-la por cerca de 40 minutos, mas às 13 horas e 10 minutos não havia mais nada a ser feito, e então o óbito foi declarado. Enquanto isso, na escola, pessoal, o William se gabava do que tinha feito enquanto aguardava a polícia chegar. Ele sorria o tempo todo e agia como se nada de mal tivesse acontecido. Na cabeça dele, ele seria condecorado pelo que tinha acabado de fazer e tinha certeza que as forças especiais iriam brigar para tê-lo na corporação. Quando os policiais chegaram, ele pediu gelo para pôr na sua mão porque estava muito dolorida por conta da força que ele tinha feito. Todos que presenciaram esse momento relataram que era assustador o sorriso no rosto do William. O jovem foi imediatamente encaminhado para uma prisão juvenil nos arredores de Leeds, mas após relatar abusos de outros prisioneiros, ele foi transferido para outra instituição. Os psiquiatras que cuidaram do caso do William relataram que ele era extremamente manipulador, sofria de TDAH, depressão e estava muito irritado. Ele declarou ao principal psiquiatra que cuidava dele, o Dr. Kent, que estava pensando sobre isso havia muito tempo e que na última semana ele tinha tomado uma decisão. Ou ele seguia em frente e acabava com a professora Anne, ou ele teria que acabar com sua própria vida para finalmente ter um alívio. Segundo o jovem, ele e a professora Anne não poderiam coexistir, e isso estava fora de questão. O jovem também disse que queria ser pego pela polícia, pois era a chance deles verem o seu potencial. Por isso ele fez o que fez na escola e esperou pelos oficiais. Ele terminou dizendo que teria grandes momentos de prazer pelo resto da sua vida, lembrando do que ele havia feito. O Dr. Kent atestou que o jovem estava totalmente lúcido e tinha ciência das consequências de suas ações. Ele também alertou que William tinha características muito fortes de psicopatia e não demonstrava nenhum remorso, e ao invés disso, ele sentia orgulho, principalmente quando soube que a professora Anne não tinha resistido e havia falecido. O julgamento do William teve início no dia 3 de novembro de 2014 e a defesa alegou insanidade, atestando que seu cliente estava ouvindo vozes no momento do ataque. Como William estava passando por várias sessões com psiquiatras designados pela coroa britânica, o juiz não aceitou essa tese da defesa e cancelou o julgamento. Ele disse que era inadmissível um jovem tirar a vida de uma mulher que dedicou a sua vida toda em ensinar crianças e adolescentes, e por isso ele faria a condenação sem levar em consideração o julgamento. Então, no dia 4 de dezembro de 2014, aconteceu uma audiência de sentença e o juiz determinou que William era sim culpado e o sentenciou à prisão perpétua com um mínimo de 20 anos para pedido de liberdade condicional. Ele ainda deixou uma recomendação em seu processo para que o Comitê de Liberdade Condicional confirmasse se o jovem estava fazendo seu tratamento psiquiátrico e se os resultados estavam sendo positivos antes de libertá-lo. Então, em 2034, quando William estiver apto para a liberdade condicional, tudo isso será levado em conta, e muitos juristas acreditam que ele terá o seu pedido negado. Em 2015, os advogados do William apelaram para a coroa britânica, tendo em vista que o juiz do caso não permitiu que ele fosse julgado da maneira tradicional e deu a condenação por conta própria, sem a possibilidade de um júri popular. No entanto, ao analisar o processo por vários meses, a coroa britânica negou o recurso e concordou com a sentença do juiz inicial do caso. A família da Anne processou a escola e também os pais do William,
alegando que tudo poderia ter sido evitado se eles tivessem tratado o garoto no momento em que ele começou a demonstrar esse comportamento errático. Mas eles perderam a causa porque foi constatado que não tinha como prever as ações do William e que ele era o único responsável pela morte da Anne. Nos últimos anos, o William tentou por várias vezes ser transferido novamente de prisão, alegando que os outros prisioneiros são pervertidos e abusam constantemente dele. Mas como nenhum abuso foi de fato comprovado, todos os seus pedidos foram negados. Esse caso, pessoal, me deixou muito triste porque a Anne era uma mulher de 60 anos que dedicou toda a sua vida em cuidar e ajudar e ensinar crianças e adolescentes, e eu tenho certeza que ela ainda tinha planos para sua vida. Provavelmente ela queria ver os seus netos, ela queria ver as suas filhas realizando os seus sonhos, e tudo isso foi interrompido por nada, pelo ego de um garoto ferido, digamos assim, né? Mas é isso, né? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês um outro caso parecido com esse, que também é bem triste, e vocês vão entender o porquê. Depois vai lá e assiste. E se chegou até aqui comigo, não esquece, deixa o seu like que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.